Lizzie e Felipe, antes de começarmos, como foi esses dias aqui na China? No começo, sim, acho que muita responsabilidade, na verdade. Não é ansiedade nem nervosismo, é ter consciência da responsabilidade que a gente tinha com a empresa, enfim, e com todo mundo que espera por nós lá no Brasil, né? Tá todo mundo esperando por esse resultado. Então, acho que a responsabilidade é o que falou mais alto, assim, daí foi gerando esses momentos de tensão pré-abertura, né, Liz? Sim, com certeza. A expectativa estava muito alta, está muito alta, né? 1. Abertura, história e propósito. Como nasceu a sua empresa e qual problema real ela resolveu no mercado? Bom, a empresa Azum, ela nasceu há 21 anos atrás, né, através de uma visão do Newton, né, e das irmãs dele de trazer tecnologia para Santa Catarina. E nesse primeiro momento foi baby steps até virar uma empresa de tecnologia que entrega soluções de fato. Hoje nós temos muitas soluções para resolver N tipos de problemas, mas focados em parte de servidores e datacom, né? Com certeza, com certeza. E o propósito da empresa, o propósito do CEO da empresa é sempre gerar oportunidades, né? Gerar negócios e esses negócios gerarem oportunidades para a comunidade, oportunidades para as pessoas que trabalham direto ou indiretamente com a empresa, né? Então, isso é muito bacana e isso é um diferencial muito positivo, tanto da empresa como um todo, quanto do nosso CEO, Newton. Qual momento você percebeu que sua solução estava pronta para atravessar fronteiras? Eu acho que isso vem muito do Newton, né? Ele sempre está um passo à frente, né? Então ele sempre está buscando novas perspectivas. Ele é uma pessoa zero zona de conforto, né? Então ele disse: por que não agora? Se existe essa oportunidade, por que a gente não vai atrás dessa oportunidade? O que a gente precisa fazer? E eu e o Felipe, a gente não mede esforços para isso. A gente não. Se tiver que buscar documentação, tiver que levantar material, a gente dá a nossa virada e a gente faz acontecer, né? Então, eu acho que essa energia, né, e essa vontade de vir com o sentimento de dar certo vai fluindo tudo positivamente, sabe? Então, acho que isso é um diferencial e que acaba trazendo bastante resultados positivos. O que te motivou a vir para a China especificamente e não para outro mercado? Bom, esse é um ponto bem importante, né? Primeiro que nós da Zoom, a gente já tem um histórico de China, né? O Newton, nosso CEO, ele transaciona com a China há muito tempo, né, em parceria com a Huawei, com a Xfusion e com outros fornecedores chineses, mas acho que todo o momento da nossa empresa e da geopolítica caminhou para esse lugar. Então, um pouco antes da vinda que a gente teve junto, né, da outra vinda, foi o momento em que a gente sentou com o Newton e falou: por que não? Uma vez que a China tem recursos melhores que no Brasil e eles são nossos parceiros. A China hoje é o grande parceiro do Brasil e da Zoom. Então foi nesse momento que a gente identificou que aqui seria o lugar para estar e para buscar essa parceria de verdade. 2. Por que a China? Estratégia e expansão. Quais fatores mais pesaram na decisão de abrir uma empresa na China? Sim, eu acho porque a China ela é muito dinâmica, né? Então a China ela vem crescendo muito nos últimos anos e ela vem se destacando muito no mercado, né? Então isso se identifica muito com a nossa empresa, né? Então por que não juntar o útil ao agradável, né? Então, e como o Newton já há alguns anos vem transacionando com parceiros aqui na China, então ele já conhece, né, um tanto da cultura, né, algumas particularidades e juntando, né, com toda essa ascensão da China e com todas as oportunidades daqui, não tem como não escolher a China. O que mudou internamente na sua empresa quando vocês começaram a planejar a operação na Ásia? Expectativa. A expectativa
tanto das pessoas que trabalham diretamente conosco, a nossa expectativa mesmo, né? Todo mundo estava conspirando muito positivamente, né? Porque estão vendo uma oportunidade, atravessar o oceano, vir aqui na Ásia, abrir uma empresa, né? Tudo em tempo recorde, como a gente fez, né? Então, essa expectativa está muito positiva. Acho que literalmente vocês quebraram. Sim, sim. Como vocês enxergam a China dentro do roadmap global de tecnologia que tem para os próximos 5, 10 anos? Olha, a China, falou em tecnologia, não tem como não lembrar da China, né? Tudo que é de novo, que solta no mercado, vem daqui, né? Então, eles são muito criativos, né? Então, o que eu vejo daqui a 5 anos é muita revolução, né? Revolução principalmente na área da tecnologia, que é, né, aonde a gente atua. Então, se toda essa ascensão nos próximos 5 anos, isso tudo vai gerar muita oportunidade. E a gente precisa acompanhar essa ascensão para a gente também trazer frutos para a nossa empresa. Isso mesmo. E quanto que a gente aprende aqui, né? Com certeza a Lisiane e o Felipe, que estão voltando para o Brasil, estão voltando com a cabeça totalmente diferente, né, da cabeça de quando a gente embarcou lá no Brasil, em termos de experiência, em termos de visão, em termos de insights, de conhecimento. Então, o impacto ele é muito positivo. 3. Abertura da empresa. Bastidores, desafios e soluções. Antes de começarmos o processo, qual era a sua maior dúvida ou medo sobre abrir uma empresa na China? Acho que era como a gente seria recebido aqui, né? Porque é uma cultura totalmente diferente, né? Então gera um certo receio, mas quebrou todas as nossas, qualquer dúvida que a gente teria, né? A gente foi muito bem recebido em todas as reuniões que a gente fez, e um ponto que eu frisei bastante até nas reuniões com o próprio Newton, com o próprio Felipe, nas nossas conversas informais, é essa receptividade que a gente teve aqui da China, sabe? Porque eu mesma, como é minha primeira vinda para cá, eu não imaginaria que seria tão positivo, sabe? Então, essa receptividade, assim, me cativou bastante. E vou fazer questão de levar essa informação para o Brasil, porque até para quebrar alguns paradigmas que as pessoas de lá têm, sabe? Durante o processo, teve algum ponto que impressionou vocês na forma como tudo foi conduzido? Um ponto específico, assim, olha, Xangai me impressionou muito, né? As reuniões com as instituições me impressionaram bastante, né? O quanto que eles estão felizes, assim, satisfeitos e impressionados de uma empresa brasileira estar vindo aqui para a China e estar abrindo mercado aqui, sabe? Então, a gente se impressiona muito, muito com isso, né? E como eu falei anteriormente, por toda essa rapidez que foi, né? E o chinês se surpreender com a nossa rapidez, isso trouxe um orgulho pra gente, sabe? Porque o chinês, ele tá sempre na frente, porque eles fazem tudo rápido, né? E o brasileiro já tem um time diferente, né? Então, foram impressões muito positivas, assim. E Xangai parece estar, sei lá, 1000 anos na frente, sabe? É uma cidade muito tecnológica, é uma cidade que impressiona. E hoje, quando a gente estava vindo para cá, inclusive eu disse para o Felipe, né? Porque a gente estava falando sobre essa experiência, e eu disse para ele, o primeiro dia que a gente chegou aqui, que eu comecei a ver a iluminação ali dos prédios, né? Aquilo ali parecia que eu estava dentro de um filme, sabe? E me impressionou muito, assim, muito positivamente. Uma coisa é fazer um vídeo e mandar para tua família. A outra coisa é você estar aqui e presenciar isso, assim. Então, foi muito, muito, muito legal, muito bacana. O que foi mais surpreendente ou diferente do que imaginavam em termos de burocracia, bancos, compliance e licenças? Na verdade, a nossa expectativa, acho que tudo sobre alinhamento de expectativa. A nossa expectativa era de uma burocracia sem fim e dificuldade para a resolução de problemas. Porque, na verdade, na primeira vinda para cá, quando eu estive aqui em julho, eram essas as respostas dos bancos. A gente fez primeiro uma rodada nos bancos e eles falavam, tá tudo bem, nós vamos trabalhar juntos, mas vocês precisam ter uma empresa aqui na China. Mas isso é muito difícil de conseguir. Foi esse o recado que a gente recebeu. E aí a gente foi conversando com a Serpa e foi construindo tudo isso junto,
E as coisas aconteceram de uma maneira tão orgânica, tão leve, que a quebra da expectativa positivamente, ela ocorreu desde o primeiro dia, desde o dia zero. Chegamos, empresa está aberta. Entramos no banco, a conta já está aberta. Precisamos de token, o token está na mão. Precisamos cadastrar a senha, senta aqui e faz. Então, assim, foi tudo muito ágil, muito sem entraves. Então, respondendo a questão da tua pergunta, o que né, surpreendeu foi realmente esse processo fluir de uma maneira tão leve, tão dinâmica. 4. A Serpa no processo. Credibilidade e confiança. Por que vocês escolheram a Serpa China Consulting como parceiro? Acho que aqui a gente pode responder em 2 etapas. O Felipe responde a primeira etapa, eu vou na segunda etapa. Essa eu faço questão de começar porque em julho, um pouco antes da nossa primeira vinda, a gente falou com o Newton que a ideia era vir para a China. E ele deu o ok, ele deu o go ahead, só que a gente precisava de parceiro para estar na China. E aí, essa parte eu tenho bastante orgulho porque foi um processo bem árduo de busca de um fornecedor. Porque existem N fornecedores aqui na China que fazem esse serviço. Mas eu sempre chegava para a Lizzy e falava assim, Lizzy, hoje eu tive mais X reuniões com o fornecedor, não deu certo. E a gente foi fazendo isso. Até um dia que eu tive uma reunião com o Lin, e eu cheguei para a Lizzy, foi uma reunião noturna, e eu cheguei para a Lizzy e falei assim, achei nosso fornecedor. E ela falou, por que você achou teu fornecedor? Eu falei, porque ele me atendeu na hora que eu precisava, porque ele foi atencioso, ele fez a ponte que pra gente é tão importante, que é a conexão entre Brasil e China. E para quem está no Brasil, para quem nunca veio para a China, você não faz ideia como é estar na China, como é abrir um negócio na China, como é transacionar via China. E naquele momento o Lin foi tão atencioso e teve uma riqueza de detalhe, seja cultural, seja da parte de business, tão rica que eu falei, esse é o nosso fornecedor. E o desdobramento disso, e aí depois na parte contratual, na parte da primeira vinda para a China, né, que eu vim para cá, estive com os bancos, na parte do desenrolar da abertura da empresa, da abertura das contas bancárias e, por fim, agora vindo para a China a segunda vez e aí trazendo o Newton e a Lizzy comigo, assim, não teve um ponto que não acompanhou exatamente aquela primeira reunião que eu tive com o Lin. Então, não foi uma venda pela venda. Ele não estava ganhando um cliente, ele estava fazendo uma experiência comigo, na verdade, que segue até hoje. Na verdade, hoje a gente está aqui no escritório da Serpa e continua tendo essa experiência que, desde o dia zero com o Lin, eu falei, é essa experiência que a gente precisa. Isso mesmo. E no retorno do Felipe, o feedback foi totalmente positivo, né? E aí, quando a gente veio, né, nessa segunda vez do Felipe, né, e juntamente com o Newton, desde da segunda-feira que a gente chegou aqui, né, todas as reuniões, os almoços, as conversas informais, nos fez sentir relaxado, nos fez sentir em casa, né, porque a gente está a milhares de quilômetros de casa, então todo esse afeto, esse carinho, assim, fez total diferença, sabe? E com cada dia que foi passando, a gente foi ganhando um carinho, e aí agora a gente tá voltando e a gente fica com saudade, sabe? Porque não é só cliente fornecedor, gerou um vínculo, né, de parceria, um vínculo de amizade, assim, e fez total diferença pra gente aqui, pra gente se sentir parte de Xangai, para conhecer os lugares, né, desfrutar de Xangai de uma forma diferente, assim, com as dicas, né? Então, com certeza não é só um parceiro, sabe? É muito mais do que isso. Em quais momentos vocês sentiram mais segurança com a consultoria? Para mim, foi o mesmo da resposta anterior. Assim, o que eu vivi na reunião 1 de venda, na parte bem comercial, porque a venda ela é igual um começo de namoro. Tudo é flores, tudo é legal. E aí, a hora que o contrato está assinado, as coisas não fluem, né, em geral, da mesma forma. E pelo menos para mim, aí a Lizzy pode dar a percepção dela também, pelo menos para mim, é o mesmo da resposta anterior. Tudo fluiu naturalmente, tudo fluiu com a mesma leveza e com o mesmo comprometimento do momento da venda.
Então, para mim, assim, se eu puder dar um meu voto de confiança para quem busca uma consultoria na China, assim, a Serpa, ela entrega muito mais do que a parte do business. Ela entrega uma imersão cultural e uma conexão entre o Brasil e a sua ponta chinesa aqui. Então, pra gente, acho que isso gerou essa tranquilidade, assim, em todos os momentos, não teve um momento. Todo o processo foi leve e continua sendo. Esse comprometimento com o cliente, assim, faz muita diferença. É sempre colocar o cliente em primeiro lugar, né? Resolver o problema do cliente de uma forma ágil. Em nenhum momento a gente ficou desamparado, em nenhum momento a gente ficou sem resposta. Desde antes de vir para cá, que a gente estava na abertura da empresa, né? Então, as respostas sempre ágeis, né? Sempre tudo de uma forma muito evolutiva. Então, com certeza, a gente está muito satisfeito. Se tivessem que explicar para outra empresa por que vale a pena ter a consultoria Serpa, o que diria? Olha, por que ter a consultoria da Serpa? Porque tu não vai ter só um consultor, tu não vai ter só um fornecedor. Tu vai ter um parceiro estratégico aqui na China que vai conseguir desenrolar, né? Se você está no Brasil, ou você está no México, você está em outro país e você tem a Serpa aqui dentro da China, tenha certeza que a Serpa vai resolver o problema. E você pode estar do outro lado do mundo, tranquilo, porque vai ter uma equipe especializada aqui que vai conduzir as questões burocráticas, todas as questões que envolvem aí uma empresa. Então, com certeza, a gente vai estar lá no Brasil, né? A gente vai estar em comunicação, um fuso de 12 horas, né? Mas em todo momento que a gente mandava mensagem, no nosso horário do Brasil, a gente tinha resposta em tempo real, sabe? Então, isso sim é um parceiro, é uma consultoria que coloca o cliente em primeiro lugar. Acho que aqui a gente pode frisar, assim, o ponto-chave é parceiro estratégico. Tem que entender o que o cliente quer. Se o cliente quer uma entrega, ok, mas se ele quer um parceiro para pensar junto, para trazer estratégia, para trazer novas ideias, isso aconteceu de uma forma muito intensa aqui também em Xangai, porque ao longo dos dias, muito além do que a gente contratou a Serpa, nós recebemos a parte de logística, recebemos parte de supply, toda a cadeia que envolve o nosso negócio, nós tivemos dicas estratégicas. Isso. Então foi muito além do que foi de fato, né, do que é o escopo base do contrato. Então, Serpa para nós é igual a parceiro estratégico. Muita transparência. O que vocês destacariam como diferencial da Serpa no processo de internacionalização? Eu destacaria conhecimento profundo dos processos e da cultura asiática. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque não é uma empresa brasileira que está aqui resolvendo o problema de brasileiros. É uma empresa chinesa e brasileira resolvendo o problema de brasileiros. Então, para mim, o conhecimento profundo da parte burocrática, da parte estratégica, da parte operacional de todo o ecossistema chinês, enfim, mundial, para mim é o grande diferencial da Serpa. E é toda a equipe especializada, né? Porque tem equipe especializada em todas as áreas, né? Tanto é que em muitas reuniões, quando a gente chegava para desenrolar uma parte burocrática, já tinha um funcionário da Serpa lá na frente já agilizando toda a parte, né? Então, para nós essa eficiência, né, nos enaltecia ainda mais, né, a nossa visão, né, dessa empresa. 5. Encerramento. Chamado à ação e reciprocidade. Se você pudesse dar um conselho para uma empresa brasileira que quer entrar na China, qual... O meu conselho para entrar na China é: você precisa abraçar a cultura. E quando eu falo de cultura, eu estou dizendo toda a parte burocrática, operacional, o dia a dia da China, a velocidade da China, os costumes. Então, para poder conseguir tudo isso, você precisa entender profundamente a China. E para que a gente faça isso, a gente precisa de um parceiro. Ou você se muda para a China e vive aqui 15, 20 anos para entender, e aí sim você começa a atuar, ou você contrata um parceiro estratégico que já tem esse conhecimento, que foi a nossa chegada aqui via Serpa. Então o conselho é:
busque um parceiro, no nosso caso a Serpa, e a gente super indica, para que ele abra as portas da China para você. Isso vai fazer toda a diferença no sucesso da operação. Isso aí, a minha visão é exatamente as palavras do Felipe, né? Acho que em qualquer país que você for se instalar hoje, antes de qualquer passo, tu tem que entender a cultura, né? E cada país tem seus costumes, suas culturas, suas burocracias, e não tem como a gente estar lá do outro lado do mundo, onde que nunca nem pisou na China, chegar aqui e querer abrir uma empresa, né? Então a gente precisa sim de uma consultoria especializada, né? E se essa consultoria possui brasileiros, é melhor ainda, como a Serpa, porque acaba facilitando também. E então é uma mescla, né, de Brasil com China, que sabe como é Brasil e conhece muito bem a China, né? Então acho que é essencial para que isso aconteça. Como essa presença na China muda a história da sua empresa? Olha, muda totalmente, assim, e eu e o Felipe, assim, a gente está enaltecido por estar fazendo parte desse momento, porque a gente está tornando a Zoom Holding uma empresa multinacional, e a gente que está organizando tudo, então para nós é uma gratificação muito positiva. É isso que a gente quer levar para o nosso time quando a gente chegar no nosso time, na empresa como um todo, né? O quanto que a gente pode aprender, o quanto que a gente pode se desenvolver, o quanto que essa empresa aqui vai trazer resultado e o quanto que a gente vai precisar trabalhar para isso, né? Porque vai mudar totalmente o nosso mindset, né? Em termos técnicos, em termos operacionais e em termos de pensamento também, né? Então, mas isso nos faz sair da nossa zona de conforto, né? Deixar de pensar dentro da caixinha e começar a pensar de uma forma mais ampla. O que representa para vocês essa parceria com a Serpa daqui para frente? Na nossa visão, essa parceria ela só vai cada vez ficar mais sólida, né? A gente vai solidificar, a gente vai manter, porque como eu disse nas minhas palavras anteriores, a gente criou um enlace assim, a gente se aproximou muito. A gente adquiriu muita confiança, né, do time, principalmente, né, a Sai e o Link, a gente estava praticamente todos os dias aqui, e acho que teve um dia ou outro que a gente ficou 2, 3 dias longe, quando a gente se encontrou, nossa, eu estava até com saudade, porque é intenso das 8 da manhã até de noite, assim. Então, essa aproximação nos leva a uma confiança, né, e com certeza eu sei que a gente vai estar muito bem amparado aqui e a gente vai conseguir, juntamente com a Serpa, fazer com que a Zoom China ela ganhe o espaço dela aqui, né, e alavanque muitos negócios. Uma pergunta para você, Felipe. Você está transformado? Com toda certeza, assim, eu voltei na minha primeira viagem maravilhado para o Brasil e eu brincava com a Liz, eu falava assim, eu vou agora morar na China se precisar. E ela falou, calma, Felipe, tá louco? Que ansiedade é essa e tal? E esses dias a gente tava jantando e eu falei, Liz, você me entendeu agora? E ela disse, agora eu entendi. Então é sobre isso, é sobre conhecer a cultura chinesa, aprofundar, trazer o melhor dos dois mundos, porque acho que no Brasil a gente tem uma dinâmica muito de proximidade com as pessoas e na China a gente tem uma dinâmica de excelência muito grande, então acho que se a gente conseguir juntar o melhor dos dois mundos é o que eu busco. Então assim, respondendo a tua pergunta, volto transformado, eu tô cada vez mais encantado, para falar a verdade. Algum recado que vocês queiram compartilhar com o time da Zoom? Bom, acho que a gente fez algumas chamadas de vídeo ao longo desses dias porque a nossa ideia é sempre fazer com que as pessoas participem para que estejam todos na mesma página, para que eles consigam viver um pouquinho do que a gente está vivendo aqui, ainda que a tela do celular jamais vai trazer o sentimento que é estar aqui na China, né? Porque é muito especial, mas a mensagem a gente está voltando e tem muita novidade, tem muita coisa boa, tem muito trabalho e vamos continuar firme, porque daqui a alguns anos, né, a Zoom Tech China vai estar cada vez mais consolidada e eles que estão lá hoje, muito provavelmente vão estar aqui fazendo podcast com você. Então, essa é a nossa mensagem. Liz,
Algum recado importante para o público da China? É agradecer por toda essa receptividade, assim, eu fiquei muito encantada, sabe? Desde o pessoal do hotel, o pessoal dos restaurantes, assim, sempre muito receptivos, sempre muito sorridentes, né? Então, isso me encantou bastante, assim, fiquei bem grata, né, por essa receptividade. E quando a gente falava que era do Brasil, eles falavam, Brasil, Paxi. Então era muito gostoso, porque quando a gente falava que era do Brasil, eles ficavam bem entusiasmados. Uma mensagem para o próprio time da empresa. Sim, olha, continuarem trabalhando da forma... esse tratamento com o cliente, essa importância para com o cliente, acho que isso faz muito diferencial, né? A gente fala muito nas reuniões lá na Zoom, que a gente sempre tem que colocar o cliente em primeiro lugar, né? Não deixar o cliente esperando, né? Resolver o problema do cliente e depois entender qual o processo que não foi seguido, né? E eu acho que o que eu quero, a minha mensagem para o time da Serpa é continuar seguindo essa essência do Lean, essa essência da SA, que estão sempre elevando o cliente, fazendo com que a experiência do cliente seja a melhor possível. Isso faz todo o diferencial, porque não é aquela forma automática, sabe, muito fria, não, é uma forma de tratamento que faz você relaxar, que faz você se sentir bem, que faz você confiar no cliente. E isso eu senti na equipe, a equipe que trabalhou diretamente com nós tem muita essência do Lean, a essência da SA, e faz todo o diferencial, com certeza. Uma mensagem para o empresário que tem medo. Fala que China é longe e que a cultura é diferente, mas deseja muito abrir uma empresa aqui na China. Olha, o que eu tenho a dizer é o céu é o limite, né? Tem que sair da zona de conforto, tem que ter uma equipe, né? Porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Tem que ter uma consultoria, né? Então, é ser ousado, né? Não adianta pensar, quem sabe um dia, né? Tem que buscar ali as oportunidades do mercado. A minha mensagem é, se você ainda não veio, você está perdendo tempo. Você já tá muitas voltas atrás da concorrência, entendeu? Isso mesmo. Uma palavra em mandarim que vocês sabem falar? Eu tenho uma que, para mim, é a palavra mais legal e mais bonita, que é Yuanpan, que é destino. Então, eu acho que muitas coisas boas se alinharam para a gente estar aqui nesse momento. Então, Yuanpan, para mim, é a palavra. Olha, eu não estou tão fluente como o Felipe, porque o Felipe ele é muito dedicado no mandarim, mas assim, ó, ni hao. É isso aí.